Fala galera, bem-vindos a Escolar Aulas. Eu sou o Hassan e nós vamos estudar matemática hoje. Hoje vamos continuar nossa aula sobre frações. Vamos iniciar com a seguinte questão. Eu dividi minha barra de chocolate em duas partes iguais e comi uma delas. Meu amigo dividiu a barra em 4 partes iguais e comeu 2 delas. Então, recapitulando, o que aconteceu aqui? Eu dividi a minha barra em 2 partes e comi uma delas. O meu amigo dividiu a barra dele em 4 partes e comeu 2 delas. A pergunta que fica pra gente é: quem comeu mais chocolate? Vamos ver, nós temos a nossa barrinha aqui. Imagine que cada um tinha a sua barra desse estilo aqui. E o que aconteceu? Eu parti a minha barra em 2 partes. Então, fiquei com isso aqui. O meu amigo, ele partiu a barra dele em 4 pedaços iguais. Aí, ele vai ficar com a barrinha dele dividida assim. Beleza? Aí, o que aconteceu? Eu dividi em 2, peguei uma para mim. Ele dividiu em 4 e comeu 2. O que aconteceu? Eu comer uma de 2 e ele comer 2 de 4, no final das contas, dá a mesma coisa. Então, a gente acabou de ver visualmente que os dois comeram a mesma quantidade de chocolate. Olha só, as duas são iguaizinhas, as duas quantidades que eles comeram. Mas, Hassan, por que isso acontece? Por que esse tipo de coisa acontece? Porque eu pensei, às vezes, que quem comeu 2 pedaços comeu mais chocolate. Mas observe o seguinte, que se eu peguei e dividi a minha barra em 2 pedaços e comi um, e o meu amigo dividiu em 4 pedaços, comeu em 2, houve o dobro de divisões, olha só. Se houve o dobro de divisões dela como um todo, houve também o dobro de divisões de pedaços que foram pegos também. Então, a gente chega no que nós chamamos de frações equivalentes. A fração que eu comi do chocolate foi a mesma fração que o meu amigo comeu. Vamos desenvolver melhor essa ideia agora. As frações equivalentes, elas podem ser formadas exatamente desse jeito que eu montei essa fração de 1/2 e multipliquei por 2, tanto o numerador quanto o denominador, e cheguei em 2/4, que foi a fração que o meu amigo comeu. Olha o seguinte, se eu multiplicasse por 3 aqui, o que aconteceria? Eu teria 3 sextos. Isso significa dizer que dividir a barra de chocolate em 6 pedaços e comer 3 é a mesma coisa que comer 2 da divisão de 4 e que comer 1 da divisão de 2. Então, se tivesse um terceiro amigo que tivesse feito isso aqui, nós também teríamos comido a mesma coisa. E se eu fizer essa multiplicação por 4 agora? Teremos uma nova fração equivalente, que foi dividida em 8 partes e foram pegas 4. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 4, 8. Então, esse é o princípio da formação de frações equivalentes. Se eu tivesse, por exemplo, aqui o 4/8 e já quisesse chegar numa fração equivalente dele, a gente faria o processo inverso. Olha só, 4/8. Se eu dividir em cima e embaixo por 2, eu vou chegar, por exemplo, em 2/4. Se eu dividir por 2 novamente, eu vou chegar em 1/2. O 1 e o 2 a gente não consegue dividir mais. Então, a gente fala que a gente chegou aqui em uma fração irredutível. A fração irredutível veio da simplificação do 4/8. Essa simplificação poderia ter sido feita diretamente. Eu fiz esse processo intermediário aqui só para a gente mostrar o processo inverso da construção das frações equivalentes aqui. Olha só, se eu tivesse dividido por 4 em cima e embaixo, eu já teria chegado no
1/2, porque foi o processo inverso que eu fiz aqui, ó. Aqui eu multipliquei por 4, cheguei no 4/8. Se eu tivesse dividido, eu já chegaria na fração irredutível da mesma forma. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido e que você possa compartilhar bastante chocolate aí com seus amigos. Valeu, até a próxima!